Vamos abrir a escritura na epístola de Paulo aos Colossenses. Nós estamos estudando essa epístola já há algum tempo, e hoje eu quero ler com os irmãos o capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 22. Cristo, ou melhor, Deus nos libertou do império das trevas, ou que seja, o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Diga amém. Dito outras vezes, esta é uma epístola muito rica, é uma epístola muito central no discernimento do Evangelho de Jesus Cristo. Vale a pena ressaltar que quando falamos o Evangelho de Jesus, nos referimos à mensagem do Cristo e sobretudo ao próprio Cristo, enquanto aquele que é para o homem a boa nova de salvação. Não me refiro exatamente ou estritamente aos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos são apenas 4 meios de escrita em que os apóstolos trouxeram a mensagem, trouxeram o evangelho, essa mensagem acerca do Cristo, e o anunciou para todos nós. Por que essa carta ela é central na compreensão do evangelho de Cristo? E é importante que a gente se lembre ou traga de volta ao pensamento, a ideia de que quando nós falamos do Evangelho de Cristo e da centralidade, nós temos que dialogar esse pensamento com o momento em que nós vivemos, o momento cristão no mundo, sobretudo os tempos que nós estamos vivendo, além da história do cristianismo, porque a história da igreja, desde os primórdios, ela é marcada por constante ação de alguns homens, no princípio judaizantes, outros agnósticos, ou conhecidos mais comumente como aqueles que se opunham ao Evangelho de Cristo, que procurava se infiltrar nas igrejas e corromper a mensagem do Evangelho. Então, desde os tempos de Paulo ou dos apóstolos, já havia muito dessa ação maligna de falsos profetas, de falsos apóstolos, querendo corromper a mensagem do Evangelho. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, Paulo diz: olha, se alguém vos prega outro evangelho, ou um Cristo que não tendes recebido, ou um outro Espírito que não tendes recebido, ou seja, Paulo já faz menção que já no seu tempo estava sendo pregado um outro evangelho, um outro Cristo, ou um outro Jesus, como diz no texto, e até mesmo de um outro Espírito. Então, quando nós lemos, por exemplo, as cartas de Paulo aos Gálatas, aos Filipenses, aos Colossenses, e se a carta de Hebreus for de Paulo, também a carta aos Hebreus e outras cartas, vemos como que o apóstolo, sobretudo Paulo, ele lutava com bastante ardor para manter a sã doutrina,